Olá, nesta aula vamos falar um pouco sobre o histórico da projeção lúcida. Uma pergunta interessante de ser feita é a seguinte: você acha que a projeção astral é um fenômeno novo? Então é sempre bom conhecer mais a respeito desse fenômeno e principalmente saber que não é um fenômeno novo, não é algo que acontece somente nos momentos atuais, mas é um fenômeno fisiológico normal de toda a consciência. Eu peguei essa divisão aqui de 4 períodos que vem do livro Projeciologia para tentar organizar um pouquinho melhor as etapas, embora alguns períodos, se a gente for ver, eles acabam se confundindo. O importante aqui é mais ter uma panorâmica acerca do assunto e não tanto uma classificação rígida por períodos. Mas como não existe em nenhum outro local uma separação acerca desse fenômeno, eu resolvi utilizar essa classificação. Então, a gente vai ver um pouquinho em cada uma dessas etapas, começando pelo período antigo, onde existiam algumas projeções conscientes, algumas viagens astrais, que geralmente ocorriam de forma espontânea e eram registradas, seja na mitologia ou no folclore de algumas sociedades primitivas. Então, por não existir muito a questão de livros nessa época, por não existir uma maneira fácil de registrar e isso ficar para o futuro, acabamos por ter bem poucos registros nesse período antigo. Em geral, os atos parapsíquicos, que são essas experiências, elas eram consideradas como práticas espúrias e geralmente condenado, conforme uma das passagens que eu trouxe aqui, referente à Bíblia, que fala o seguinte, no livro do Êxodo: as feiticeiras e os magos deveriam ser sumariamente executados. Veja que, por outro lado, se a gente for refletir um pouco, parece contraditório a Bíblia trazer como mandamento não matarás e ter uma passagem dizendo que feiticeiro e mago deve ser executado. Alguns registros que são possíveis de ter acesso atualmente: Hermódito de Clazomene, Gautama Budo, Heródoto, Caio Suetônio. Provavelmente a maioria desses nomes vocês não conhecem. Alguns são filósofos antigos, mas não tão conhecidos. Se alguém tiver interesse, o Hermódito de Clazomene, pesquisando na Wikipédia, que é uma construção coletiva, traz informações que ele tinha projeção consciente e tem uma informação meio que perdida lá do Pitágoras no final, falando que o Pitágoras tinha várias experiências de retrocognitivas e ele sabia de informações acerca de vidas passadas dele. Depois a gente entra no período esotérico. Esotérico, ele preconizava transmitir esse ensinamento para um grupo fechado, e a palavra-chave era você ter uma iniciação nesses grupos para você começar a receber esse tipo de informação. Provavelmente esse período ele surgiu, um período mais fechado, devido às perseguições. Existe essa questão de
caça às bruxas, vamos dizer assim, bem antes do período classificado como antes de Cristo. Tem registro 300 anos antes de Cristo, onde mais de 3.000 pessoas haviam sido condenadas em relação a isso. E esse período de perseguição ele continuou e acabou se criando esse período mais fechado, onde somente pessoas que participavam de algum grupo, seja místico ou relacionado a algum assunto desses, é que podia ter essa iniciação. Nesse período mais fechado, em que as pessoas eram perseguidas caso colocassem o seu conhecimento a público, ele também teve momentos em que essa perseguição foi maior e outros momentos em que ela não foi tão enfática. Basta citar o exemplo do Nicolau Copérnico, que lançou a teoria que substituía o geocentrismo, ou seja, tudo girava em torno da Terra, pela teoria de que os planetas giravam ao redor do Sol. Na época, por não ter instrumentos para comprovar isso, a maioria acabou não dando muita bola para o que ele falou. E a igreja acabou também não perseguindo ele, porque ele tinha um tio que era, se eu não me engano, bispo. A irmã dele também era religiosa e assim por diante. Mas alguns anos mais tarde, quando o Galileu utilizou uma luneta que ele conseguiu do inventor italiano e inclusive melhorou esse instrumento, ele lançou essa teoria novamente, só que de maneira mais aprimorada, com cálculos e com comprovação. E quando houve a mudança de um papa que não gostou dessa pregação que ele fez, ele acabou sendo condenado e ficou em prisão domiciliar até a morte dele. Esse é um caso de que muitas vezes a igreja fazia pressão para a pessoa renegar suas ideias ou dizer que não concordava para evitar a questão de ser considerado um herege e ser condenado. Era uma época que a questão religiosa tinha muito poder na sociedade. Nessa época também, muitas pessoas foram queimadas, mesmo como bruxas. Inclusive, nessa vida, eu tive contato com uma pessoa que foi bruxa, foi queimada, só que já teve várias vidas depois deste acontecimento. Acontece que num curso ela conheceu outra pessoa e através de regressão elas descobriram que ambas foram bruxas, ou melhor, considerado bruxas nesse período, porque trabalhavam com essa questão do parapsiquismo, energias, e foram queimadas. Acontece que essa amiga dela, o fato ficou tão marcante e com uma revolta tão grande que ela renasceu agora com a marca do número 41 nas costas dela, porque a igreja não somente queimava elas, como marcava. Então cada uma ia recebendo um número que era marcado na pele e antes de serem queimadas. Essa pessoa me permitiu o uso
dessa foto. E uma hora vai estar disponível no canal do YouTube um vídeo falando um pouquinho mais a respeito disso. Então, quem não é inscrito lá no canal ainda, fica o convite para se inscrever, porque tem vários vídeos aqui que eu vou citar para que vocês olhem lá no canal para evitar até duplicação de alguns assuntos aqui durante o curso. Outra questão interessante é que, em geral, a gente pede para dar like nos vídeos, e o like é uma das maneiras que existem para o canal conseguir crescer, já que quando você faz uma pesquisa no Google, por exemplo, sobre clarividência, o primeiro vídeo que ele vai mostrar, em geral, é o vídeo que tem a maior quantidade de visualizações. Então, se você está começando um canal, você nunca vai aparecer como uma das primeiras opções. Mas depois ele vai mostrar vídeos que têm relevância também. E o que é relevância? Se, por exemplo, 50 pessoas assistiram e 20 deram like, considerando aquilo positivo, ele considera que aquilo que o vídeo diz que ele trata e o assunto que está sendo abordado, as pessoas consideraram relevante e importante. Então ele acaba mostrando o vídeo mesmo não tendo tantas visualizações. Então fica sempre esse pedido para que o pessoal também auxilie na divulgação dando seu like, porque tirando essa possibilidade, outra possibilidade de o canal se tornar conhecido seria somente se criasse algum vídeo que se tornasse viral ou que o pessoal começasse a compartilhar muito, o que às vezes nesse assunto é um pouco mais difícil porque ele acaba sendo um pouco mais restrito na questão de público. Ainda mais para o final agora desse período, a gente pode citar o Emanuel Swedenborg, que na verdade é considerado um dos maiores projetores conscientes, porque ele já deixou pelo menos 5 volumes escritos sobre as suas experiências projetivas, que foram chamados os Diários Espirituais. Então, bastante informação sobre projeção desse filósofo, teólogo e vidente. Depois a gente entra no período esotérico, agora com X, em que se preconiza que, na verdade, o importante é transmitir o conhecimento para o grande público sem restrição nenhuma acerca de projeção consciente. Então, esse período é um dos períodos mais recentes, vamos dizer assim, e que a princípio não tem como colocar término nele, porque essa divulgação ela continua até hoje. Mas antes dele terminar, já vai vir também, dentro desse mesmo período de divulgação maior das ideias, a questão de pesquisas laboratoriais. Então, eles acabam seguindo meio que paralelamente. Eu coloquei aqui alguns exemplos. O primeiro deles, do Vincent Turvey, em que ele registra as suas experiências extracorpóreas num livro chamado The Beginnings of Seership, de 1911. Depois, Sylvan Muldon, ele também lança um livro chamado A Projeção do Corpo Astral. E além deles, tem outros, mas a maioria acaba não sendo muito conhecida.
mas é um período em que a divulgação dessas ideias aumentou bastante, principalmente pelas pessoas que conseguiam já vivenciar esse fenômeno. Depois a gente entra no período laboratorial, onde pessoas tentaram, através de pesquisas, verificar como que esse fenômeno acontecia. Um dos exemplos importantes para serem citados aqui é do Charles Start, que em 1966 fez uma pesquisa com uma jovem projetora que teve o nome preservado, mas que dizia que conseguia fazer projeção consciente com uma certa facilidade. Nessa fase, a projeção astral recebeu o nome que começou a ser mais utilizado, principalmente nos Estados Unidos. E se alguém for realizar uma busca no Google, essa palavra aqui é uma das que vai encontrar mais referências, artigos, pesquisas e assim por diante, que é Out of the Body Experience, ou experiência fora do corpo. E aqui está um esquema da pesquisa realizada com o Charles Start e a Miss Z. Ela ficava deitada em uma cama. Isso daqui era um quarto onde tinha uma janela onde o pesquisador estava no outro lado para observar. Na sala, além da cama, tinha uma prateleira e um relógio e uma caixa que conectava os eletrodos ao cérebro da senhorita Z. Nessa prateleira aqui em cima tinha um número alvo que ela deveria descobrir qual era. Depois de algumas tentativas, ela conseguiu ter a experiência fora do corpo e conseguiu ver o número, voltar para o corpo e depois falar o número para o pesquisador. Se eu não me engano, era 25.132, o número que ele tinha escrito no papel e que estava nessa prateleira. A gente também tem experiências com animais e algumas pessoas conhecem por experiência própria que alguns bichinhos têm um certo parapsiquismo, uma certa percepção aumentada. Então esse aqui é um estudo em que o pesquisador Robert Morris ele pegou um estudante de psicologia, o Stuart, e o Stuart tinha um gatinho de 2 meses chamado Spirit. Então, o que foi feito nesse experimento? O Stuart conseguia se projetar com uma certa facilidade e eles deixaram o gato preso em uma sala e o Stuart ficou em um outro laboratório onde também foi ligado com aparelhos para fazer medições do cérebro e outras informações. Quando o Stuart disse que ele estava projetado e foi comparado com o período em que eles analisaram o que o gato fez nesse período de tempo, o gato esteve calmo na gaiola, não miou nenhuma vez e não tentou fugir. No momento em que ele não estava projetado, o gato tentava fugir da gaiola, miou 37 vezes e se mostrou inquieto durante todo o período. Como comprovação do experimento, o pesquisador ele também pediu para que o Stuart pensasse no gato, pensasse que estava no gato, estava
cuidando dele, estava fazendo carinho nele, para ver se não foi uma forma de telepatia, e não projeção. O simples fato de pensar no gato, teria algum efeito. E ele fez isso e o gato continuou agitado e tentando fugir. Então, o simples fato de pensar não teve resultado, mas o momento em que ele disse que ele estava projetado lá com o gato ficou tranquilo. Reflexões sobre esse período e essas experiências laboratoriais. Será que a experiência fora do corpo é algo que já dá para dizer que é confirmado? Eu citei só alguns exemplos, mas existem muitos outros. No canal do YouTube, o vídeo sobre clarividência cita, por exemplo, o Ingo Swann, que é um dos melhores clarividentes que se tem notícia, mas ele também foi um projetor com uma certa facilidade que participou de várias experiências. Outra pergunta aqui, onde que eu entro nessa história? Porque a gente viu uma panorâmica da projeção consciente e será que a gente já trabalhou em alguma outra vida um pouco sobre esse assunto? Será que a gente já teve experiências fora do corpo? Será que a gente já trabalhou com energia antes? São questões intrigantes e até certo ponto elas contribuem porque a pessoa que de alguma forma já estudou ou já trabalhou esses aspectos antes, ela tem uma facilidade maior nessa vida. Por fim, para finalizar esse assunto aqui, dando uma panorâmica, eu trago essa frase aqui que fala o seguinte: o amadurecimento evolutivo é uma tarefa particular derivada das vivências pessoais intransferíveis. Ou seja, a nossa evolução, ela depende de nós mesmos. Não posso transferir essa tarefa. Não posso pedir para que outra pessoa aprenda a ter projeções conscientes para mim. Não posso pedir para que outra pessoa aprenda a trabalhar com as energias e isso provocar um efeito positivo no meu aprendizado. Então veja que para que seja possível evoluir essas tarefas de domínio energético, de projeção consciente, de exemplarismo na questão evolutivas, todas elas de acordo com o esforço pessoal que cada um de nós for fazendo ao longo do tempo. Com isso eu finalizo essa parte aqui e a gente vai dando seguimento com outros assuntos. Até breve!